Olá, meus amigos e amados, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal A Bíblia Diz, canal da pregação da Palavra de Deus, do Evangelho do Reino. E vamos voltar ao assunto que nós estávamos. Falamos na primeira parte, ilustrando a Bíblia, e vamos dar continuidade. Mas antes disso, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, também deixe seu like para maior divulgação e que você possa estar sendo abençoado, sendo alcançado por estas lições, por estes estudos que estamos fazendo. Hoje nós estamos na parte 2, que significa somente Deus. Então, esta lição deve ajudar você a ter uma admiração por Deus como Senhor, soberano e eterno. Também deve considerar o relato de Deus sobre o início de todas as coisas. Devemos lembrar que ele nos deu a Bíblia, porque ele quer comunicar conosco. Primeiro, ele falou em diversas maneiras aos homens, escolhidos, santos e dedicados, 40 destes, como a gente viu na lição passada. Ele usou para passar as suas palavras para nós pelas Escrituras Sagradas. Então, para começar, vamos ler Provérbios 1, versículo 7, que diz: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quem é Deus? Como ele é? Como conhecê-lo? O que ele faz? Há um versículo que se baseia nisso, Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Só Deus é eterno. O que é eternidade? Tudo o mais teve começo. Gênesis 1, 1 fala: no princípio, Deus. A primeira parte. Somente Deus não teve princípio. Deus jamais terá fim. Ele é eterno. Deus não teve início, nem terá fim. O homem nasce e morre. Deus é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gênesis 1, 26 relata muito bem as três pessoas de Deus lá na criação. Aí a gente nota as palavras lá, façamos e nossa. Há alguns que dizem que era Deus fazendo, não creem na trindade, Deus fazendo o mundo com os anjos, mas o anjo não tem poder de fazer nada. Só Deus, pela sua palavra, tem a capacidade de criar. Versos sobre a trindade, tivemos alguns versículos aqui. Mateus 28, 19, João 14, 26, Romanos 1, 20, 2 Coríntios 13, 14, 1 Tessalonicenses 5, 18 a 19, 1 de Pedro 1, 2. Porque Deus e somente Deus existe antes de todas as coisas. É completamente independente de tudo e de todos. Em Êxodo 3,14, tem um versículo quando Deus fala com Moisés. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. A ideia no hebraico é: Eu serei o que serei. Isso aponta para quem? Para o libertador. Nós sabemos quem é o nosso libertador. Nós sabemos quem é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus existe, sempre presente da eternidade passada até a eternidade futura. Deus não precisa de nada. O homem precisa de alimento, ar, sono. Deus sabe todas as coisas. O homem precisa ser ensinado. Deus é autossuficiente. O homem é dependente. Deus é espírito. Deus é espírito e não tem corpo físico. O homem tem corpo físico. Deus é invisível aos olhos humanos, mas a existência é mais evidente do que uma ventania forte. Não podemos ver o vento, mas podemos facilmente ver a ação do vento. Lá em Salmos 97:6 diz: Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Deus não está em todas as coisas e nem é todas as coisas. Panteísmo.
Isso significa panteísmo. É a filosofia de que Deus e todo o universo são uma única e mesma coisa, e que Deus não existe como um espírito separado. Então isso é uma invenção oriental dos orientais, das religiões que tem por ali pelo Japão, China, Mongólia, de apresentar Deus como coisas. Mas isso não, a palavra de Deus não ensina dessa maneira. Mas Deus está em todo lugar, todo o tempo. É uma coisa que é certa. O homem está apenas em um lugar de cada vez. Deus é tão grande que não precisa ir a canto nenhum. Deus é o Criador, não a criação. Deus está presente na terra, mas não é a terra. Somente Deus existia antes de todas as coisas. Somente Ele é maior que tudo. Deus é soberano. Deus é maior e mais importante que todas as coisas. Ele é soberano, isto é, o proprietário, dono por ser o Criador, e é a autoridade suprema sem restrição. O homem deve estar debaixo da autoridade de Deus e ouvir tudo o que ele diz. Senão, está em desobediência e rebeldia contra a vontade divina. Deus é onipotente. Somente Deus pode nos contar a respeito do princípio. Então, por isso ele deixou a Bíblia, que é o registro de como tudo começou. Deus existia antes do início de todas as coisas. O homem foi criado, não existia antes do início de todas as coisas e, portanto, deve confiar naquele que sempre existiu. E nos deu o quê? A Bíblia, para que o conhecêssemos. O que ele fez, está fazendo e ainda há de fazer. Deus é de uma grandeza além da nossa imaginação. Ele é verdadeiramente maior do que tudo. Ele é soberano. Somente Ele pode nos contar acerca do princípio de todas as coisas. Nós estudaremos nas próximas lições o que Deus, o único que existia antes de tudo, tem nos dito sobre o princípio. Se nós pudéssemos entender Deus, Ele não seria Deus. Então, nós vemos, nós temos aqui mais atributos do nosso Deus. Que Ele é onipresente, e Deus está em todo lugar, todo tempo. Ninguém pode se esconder dele e Ele sabe tudo. Ele é onisciente. Deus sabe tudo, até os nossos pensamentos. Não há nada que o surpreenda. Ninguém pode ensiná-lo, pois tudo sabe. Ele é onipotente porque Ele tem todo o poder. Todo o poder é de Deus. Não há limite do seu poder. Ele pode tudo, Ele pode fazer o que Ele bem quiser, quando quiser e como quiser. Ele é imutável, Ele não muda. Seus métodos mudam, baseado naquilo que já fora escrito. Então o texto lá de Hebreus diz, havendo Deus antigamente falado pelos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras. Então, Deus falou aos profetas muitas vezes, de muitas maneiras. Então, a um profeta ele falou de um jeito, a outro ele falou de outro. Ele não muda. Como lá em Hebreus também fala. Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ali fala do caráter e da personalidade de Deus. Dentro da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo Deus. Isso sem sombra de dúvidas. Ele é soberano. É mais do que sobre tudo e sobre todos. A palavra significa dono, proprietário, autoridade suprema sem restrição. Portanto, Deus é o dono, proprietário, por direito de criador, a suprema autoridade, sem restrição, sobre tudo e sobre todos. Ele é eterno também. Deus sempre existiu, nunca teve início, nunca terá fim. Antes do princípio, Deus já existia. Então, quando teve o princípio lá, como a gente leu logo no início desta lição, desse estudo, no princípio, Deus. Então, teve lá o princípio, ponto zero. Mas no ponto zero, alguém criou o ponto zero, Deus. Ele criou a eternidade. Então, se Ele criou a eternidade, a gente não pode compreender Deus como a própria lição diz. Então, Deus está acima da nossa compreensão. Não podemos compreender alguém que não teve início e que jamais terá fim. Não podemos imaginar alguém
que seja 3 pessoas em uma só. Não podemos entender alguém que jamais precisa de algo. Não podemos conceber ou explicar alguém que saiba tudo. Não podemos ver alguém que é espírito. Somos incapazes de saber o que é estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, meu amado, esta é a segunda lição. Somente Deus. Então, que o seu coração esteja aberto para entender tudo o que vai ser dito nestas lições, nesses estudos, para que você possa ter a compreensão e chegar ao pleno conhecimento da verdade. Deus está dando a oportunidade para você, a chance para você. Por isso que ele mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia, a gente possa compreender e entender que a salvação é só através dele. Que Deus abençoe, até o próximo e tchau.